Olá, meus irmãos, tudo bem? Saudade de muitos, alguns a gente já tem conseguido se reencontrar aos poucos nos cultos presenciais. Um prazer estar aqui para a sequência do Instituto Bíblico Central, nesse tema que estamos tendo sobre Paulo, falando aí da vida de Paulo, o apóstolo da graça, baseado no livro de F. Bruce, e tem sido um prazer imenso poder compartilhar tudo isso que temos estudado sobre a vida de Paulo com vocês. Nós chegamos à sexta aula, nós vamos falar hoje sobre Paulo se tornando cristão, a conversão de Paulo, aquele famoso texto de Paulo no caminho para Damasco, né? E vamos continuar depois falando sobre quando Paulo vai a Jerusalém, depois da sua conversão. Falando em conversão, você se lembra da sua conversão? As circunstâncias? O que mudou? Ou melhor, o que passou a mudar na sua vida, em seu modo de agir e de pensar desde então? Mesmo que você tenha crescido na igreja, certamente você tem uma história, a sua história sobre a sua conversão. Você entendeu ou se lembra de ter entendido o que estava se passando naquela ocasião? Você consegue ser sincero e ver o que era e o que Cristo fez contigo? Já parou para imaginar o que você estaria fazendo ou que tipo de pessoa teria se tornado se não tivesse sido alcançado por Cristo? Agora, eu quero te desafiar além. Imagina que uma pessoa que você não gosta nada, que mais te causa problemas, que mais te faz sofrer, ou ainda que ela apareça então convertida. Ela está convertida a Cristo. Ela está falando com propriedade desse evangelho e o que esse evangelho fez em sua vida. Qual seria a sua reação de uma pessoa que você viu fazendo coisas horrendas, aparecendo convertida? O que você pensaria ou falaria? A realidade da conversão de Paulo é semelhante a isso. Ele perseguiu e matou cristãos. Para Paulo, os cristãos eram hereges. Eram pessoas que a lei judaica mandava matar mesmo. Sua interpretação legalista e farisaica das escrituras sagradas não poderiam levá-lo a fazer ou buscar fazer outra coisa senão isso. Mas aí vêm os acontecimentos narrados em Atos capítulo 9, versos de 1 a 19. Eu vou ler esse texto, esse trecho, e eu gostaria que você acompanhasse aí nas telas que vão vir na sequência. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias,
Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e do modo como ele tem feito, o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Nós vemos no texto que Paulo, zeloso pela lei, portanto fariseu, filho de fariseu, estava movido de um desejo imenso de prender e de exterminar os seguidores desse Cristo. Era imponderável para ele entender quem tinha sido aquele homem e os ensinos acerca da ressurreição, batismo, nova aliança de Deus. Isso era blasfêmia segundo o olhar de um fariseu que um fariseu tinha da sua fé, ou o conhecimento do fato da ameaça que essas novas verdades ofereciam ao judaísmo. Então, respirando ameaças de morte contra os discípulos, verso 1, ele vai até o chefe dele, o sumo sacerdote, e pede cartas, ele pede um alvará, uma autorização para ir a Damasco e procurar nas sinagogas aqueles que estavam ensinando essas novas doutrinas, prendê-los e trazê-los a Jerusalém. A viagem de Jerusalém a Damasco, a cavalo, uma distância de cerca de 257 quilômetros, segundo um site aqui que eu encontrei que simula as distâncias nos tempos bíblicos. Era uma viagem de cerca de 4 a 6 dias, né, a cavalo, como eu disse, ou mais de 7 dias se fosse a pé. Já próximo a Damasco, em um sol do meio-dia, muito forte, a luz do céu faz literalmente, uma luz muito forte do céu faz literalmente cair do cavalo. Atônito, assustado demais, ele ouve uma voz intensa e profunda: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo, nessa altura, devia estar tremendo de medo. Sua coragem, sua enorme articulação com as palavras e sua personalidade forte agora sumiram. Ele responde com uma pergunta incrédula, mas naquela altura já muito verdadeira: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Note algumas coisas importantes aqui, Paulo não perseguia só os cristãos. Muito sem saber, ele perseguia o próprio Deus Filho, Salvador. A acusação era muito mais séria. Nesse ponto, Paulo entende que Jesus se identifica tão intimamente com os seus que ele não usa o termo por que você persegue os cristãos. Mas Jesus mostra para Paulo que a igreja é dele e perseguir a qualquer um nessa igreja é perseguir a ele mesmo, o Rei dos Reis. Paulo já tinha, claro, ouvido falar de Jesus, dos supostos, entre aspas, né, supostos feitos e milagres que ele havia feito na sua vida terrena. Mas Paulo não conhecia Jesus. Assim como muitos hoje nas igrejas
por aí também não conhecem. Ouvem as suas histórias, eles podem chorar e ouvir os ensinos de Jesus, mas eles não tiveram esse encontro verdadeiro e transformador ainda. Paulo continua caído, porque a verdade, a única verdade, não estava ali só o acusando, ela estava ali mostrando tudo aquilo que ele era, mostrando que tudo aquilo que ele aprendeu sobre Deus e todo o seu zelo pela lei estavam mal compreendidos. Mas ele estava ali caído e recebendo graça, recebendo transformação e sendo restaurado. Agora ele conheceu Jesus de fato. Diante daquilo tudo, ele não podia resistir. De que adianta lutar contra a minha vontade? Ou duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, como diz algumas versões desse texto, e também é encontrado lá no texto de Atos 26, verso 14. Então ele pergunta: que queres que eu faça? Jesus responde: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Em Atos 26, Paulo está diante do rei Agripa e coloca mais detalhadamente o que ele não apenas conheceu a Jesus, mas ele recebeu desse, nos dias que se seguiram, um comissionamento claro sobre as suas funções. Paulo então disse ao rei Agripa que tinha nessa conversa acontecido assim: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, e a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse texto está em Atos 26, versos 16 a 18, conforme eu coloquei na tela. Esse foi o testemunho de conversão de Paulo. Nós, creio, nunca perseguimos cristãos para prendê-los ou levá-los à morte. Nós fugimos, isso sim, de Cristo, muitas vezes em nossa tendência ao pecado, que nos levava sempre a afastar-se de Cristo. Muitos de nós ouvimos falar de Cristo desde pequenos, mas até determinado momento, na nossa conversão, nós só conhecíamos suas histórias e não de ter uma experiência com ele. E foi isso que aconteceu com Paulo ali, na estrada de Damasco. Paulo entendia ali, estava entendendo ali o que ele registrou aos Gálatas no capítulo 1, verso 15, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. A revelação era objetiva, mas ela foi experimentada interior e externamente. O chamado e a missão foram parte da experiência de conversão de Paulo. O autor desse livro, F.F. Bruce, ele diz a seguinte frase, que eu compartilho aqui com vocês: nenhum evento isolado, exceto o evento Cristo em si, mostrou-se tão determinante para o curso da história cristã como a conversão e a comissão de Paulo. Um outro escritor do século XVII, ele disse a seguinte frase, o nome dele era D. Littleton: a conversão e apostolado de Paulo, considerada devidamente, foi por si só uma demonstração suficiente para provar que o cristianismo é uma revelação divina. Paulo estava então entregue ao seu novo patrão e Senhor. Paulo tinha diante dele, na verdade, Paulo tinha ali, dali em diante, substituído a lei como centro do seu coração. Tentativas de explicar a experiência de Paulo, seja por um aspecto, que aspecto for, elas são precárias. Se não levarmos em consideração o fato de que ela envolveu a rendição inteligente e deliberada da sua vontade ao Cristo ressurreto que lhe aparecera.
o Cristo ressurreto que dali em diante substituiu a lei como centro da vida e do pensamento de Paulo. Paulo, então, tendo sido regenerado, atraído pelo Evangelho, transformado pela graça de Cristo, comissionado por este a levar o Evangelho além das fronteiras de Israel, ou seja, levar a mensagem do reino além dos limites da raça israelita, tornando-se o instrumento escolhido de Deus. Essa comissão de Paulo ela é apresentada a Ananias, que foi um instrumento divino para apresentar o novo convertido à sua nova comunidade. O ministério de Ananias a Paulo incluiu também o seu batismo e a sua apresentação à igreja em Damasco. Ananias foi essencial na introdução desse que tinha ido a Damasco para matar cristãos, para perseguir cristãos, para prender cristãos e acalmar as pessoas. Ele, calma, ele se converteu. O próprio Cristo falou comigo e pediu para que eu procurasse. E a conversão dele é sincera. Então Paulo teve Deus usando pessoas essenciais nesse processo. As mudanças no coração de Paulo foram grandes, mas é preciso salientar que conversão, como explica o teólogo Wayne Grudem, autor de uma das mais conhecidas teologias sistemáticas que a gente usa, conversão é a nossa resposta deliberada ao chamado do Evangelho, pela qual sinceramente nos arrependemos dos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para sermos salvos. Mas eu comecei essa aula convidando você a se lembrar da sua conversão, os momentos como você se aproximou do Evangelho, mesmo tendo sido criado dentro da igreja, como eu disse, e os acontecimentos após a sua conversão. O coração muda, mas foram tantas coisas, não foram? Não foi tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanta mudança, tanto aprender, há uma vontade enorme de aprender, de reaprender o que foi acumulado até ali, tanto para jogar fora, para reconstruir. Por isso a conversão ela é um processo. Ela tem um marco inicial, sim, mas ela é um processo. Não foi com os discípulos em Damasco, nem com os discípulos em lugar nenhum, que Paulo estava em dívida quanto aos elementos básicos da sua teologia. Nesse aspecto, nós podemos aceitar com segurança sua própria afirmação a respeito do evangelho que pregava. Eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 1, verso 12 da sua epístola. Mas assim como cada um de nós, essa revelação não veio toda de uma vez. É claro, na visão de Paulo, mas na visão de Paulo ela estava tudo implícito nessa revelação na estrada de Damasco. Foi isso que deu uma perspectiva nova a toda a sua experiência e formação anterior. Ele não chegou nisso do nada, sem material nenhum, ele chegou já com uma bagagem, um conhecimento de vida cultural e essencialmente da religião judaica, da Torá, da lei, que permitiu que, na verdade, isso fosse reformado, fosse transformado em seu coração. Portanto, para Paulo, sua vida, hábitos, pensamentos, elas eram organizados todos em torno da lei. Quando num relance Jesus lhe mostra a falência dessa lei, com a retirada disso que F.F. Bruce chama de imã, que atraía os elementos da vida e fé de Paulo para um bom princípio, esses elementos teriam se dispersado se não fossem substituídos imediatamente no centro do seu coração pelo Senhor ressurreto. Foi assim conosco também. Por maiores que nossos padrões fossem, nossa natureza pecaminosa nos impedia de ter Cristo no centro de nossos pensamentos, padrões e até ter uma fé verdadeira. Muito precisava ser reorganizado para formar um novo padrão para Paulo. E essa reorganização, claro, demandaria tempo. Tempo para entender o que tudo aquilo implicaria na sua vida, mas o restante
de toda a sua vida, de toda a sua vida mortal, era insuficiente para se estudar, assim como é para nós conhecer toda a nossa vida mortal, o que nós temos de vida daqui para frente, é insuficiente para estudarmos toda a sublimidade, usando a palavra de Paulo aí em Filipenses 3:8, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, mas a impossibilidade de conhecer toda a dimensão e grandiosidade de Cristo, ela não impede que cada um de nós propague esse evangelho, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, vencendo assim a morte para nos dar liberdade da escravidão do pecado. Paulo começou a fazer isso já nas sinagogas de Damasco, lugar onde ele foi enviado pelo sumo sacerdote por um motivo muito diferente. Muito por esse motivo de refletir e estudar, preparando-se melhor para cumprir o chamado de Cristo, Paulo então se retira para a Arábia. Pode-se concluir que ele foi para o deserto para momentos de comunhão com Deus nas proximidades do Monte Horebe, o Monte de Deus. Mas Paulo não desperdiçou tempo, e sua viagem à Arábia tem relação bem estreita com o seu chamado para pregar Cristo entre os gentios. Aos Gálatas, Paulo descreveu que seu chamado começou a se cumprir antes de ele ter ido a Jerusalém para ver os apóstolos. Assim, ninguém poderia dizer que foram eles, os apóstolos, ou qualquer outra autoridade na terra que o comissionaram para ser apóstolo dos gentios. Nós vimos até aqui, no exemplo do apóstolo Paulo, em sua experiência em Damasco, que sem que mereçamos, a salvação foi dada àqueles que Deus, antes da formação de tudo, elegeu para serem salvos. Essa graça imerecida foi apresentada a Paulo, nós chamamos isso de chamada ao Evangelho, pois sem ter contato, sem ouvir esse Evangelho, como este alcançaria os corações? Então a graça nos alcança, como alcançou Paulo, e nós somos regenerados, ou seja, vida nova nos é dada, como foi dada a Paulo naquele momento na estrada de Damasco. Arrependimento brota em nosso coração por tudo que fizemos e cometemos, por não termos tido Cristo no centro de nossas vidas. Somos convertidos ao Evangelho e uma nova vida. Nós recebemos justificação, não importa o que fizemos. Feitos novas criaturas, somos feitos filhos de Deus por adoção. Paulo, assim, passou a participar dessa família de Deus que ele perseguiu com ódio e fúria mortal. Por fim, iniciou-se em nossas vidas o processo de santificação, assim como com Paulo. A cegueira, por exemplo, mas a isso sucedeu-se tanta coisa, os espinhos na carne, perseguições que ele passou a receber de forma intensa de seus antigos amigos, prisões e por aí vai. Além disso, recebemos todos de Cristo, de acordo com os nossos dons, e isso é outro estudo, né? Uma comissão para propagar esse evangelho, a missão dada a todos nós cristãos de propagar esse evangelho. Sim, ser missionário é nosso dever. Levar o evangelho onde pudermos levar e não simplesmente sustentando alguém, mas além disso, cumprindo nós mesmos com alegria essa tarefa e comissão ordenada pelo nosso Senhor. Vejo e quero compartilhar com você, na conversão de Paulo, o agir da soberania de Deus em fazer cumprir todo o seu plano. E além disso, a responsabilidade humana nesse processo todo, ao fazer as escolhas que precisavam ser feitas, que precisam ser feitas. Paulo não foi alcançado pela graça de Cristo naquela estrada de Damasco por um acaso. Ele não fez um convite para que Cristo o procurasse naquela estrada. Ele nem desejava isso. Mas Cristo o alcançou ali. Ali ele caiu prostrado diante de Cristo. Ali ele viu a condição da sua alma. Ele viu que Cristo não estava no centro do seu coração. Ali se abriram os seus olhos. Ele enxergou os erros que ele tinha de interpretação na lei. E ali Cristo o regenerou, o restaurou, o converteu, o justificou. Ali ele foi feito filho por adoção dentro dessa família. Mas ele teve que decidir. Ele responde: que queres que eu faça? Ele pergunta para Jesus.
Ele toma uma decisão em relação a isso. Por isso que aqui você vê a soberania de Deus agindo, mas a responsabilidade, a ação do homem em reagir a esse convite, em reagir a esse chamado. E essa é a conversão que Paulo passou ali. O reverendo Augusto Nicodemos disse uma frase que eu quero compartilhar com você. A soberania absoluta de Deus, que tem tudo planejado e determinado, aliada às nossas escolhas e responsabilidades, de uma forma íntima e perfeita, que eu não sei explicar. Eu só sei que é assim e eu creio pela fé. De fato, é difícil entender que essa soberania não é tão determinista a ponto de que tudo vai acontecer e, sem que eu tenha responsabilidade nenhuma por isso. E da mesma forma que eu tenha escolhas e tome ações e decisões que a desejo de Deus ou a vontade de Deus simplesmente eu não tem participação nenhuma nisso. As duas coisas participam nesse processo todo. Foi assim com Paulo. Terminada essa primeira parte, eu quero falar agora do seguinte. Paulo então passa os 3 anos na Arábia e ele vai para Jerusalém para procurar os apóstolos. Bem, na verdade, ele acabou encontrando mesmo com Pedro e com Tiago e Jesus, os líderes da igreja de Jerusalém. Mas a notícia da conversão de Paulo na estrada para Damasco, ela deve ter chegado a Jerusalém muito antes dele mesmo chegar ali. Era muito e compreensivelmente difícil crer nela. Usando um ditado, era mais fácil passar um elefante no buraco de uma agulha do que o principal perseguidor da igreja se tornar um crente. Era possível até pensar em um plano, uma teoria da conspiração, uma artimanha dos fariseus para se infiltrar no meio dos cristãos, para então dar-lhes um golpe mortal. Os apóstolos, os 12, podiam pensar que os discípulos aceitaram bem essa conversão, mas com eles seria diferente. Só o aceitariam com provas claras dessa mudança. Ok. Assim como Deus usou Ananias em Damasco, agora ele usaria outra pessoa. Essa pessoa é Barnabé, com seus préstimos de boa circulação na igreja em Jerusalém, para aproximar Paulo e os líderes da igreja. Paulo parece ter tido em Barnabé o amigo que precisava nas necessidades que passaria em Jerusalém. Seus antigos amigos agora, os judeus, os antigos amigos, os fariseus, eles o repudiavam. E fazer novos amigos era uma tarefa bem difícil. Foi em Jerusalém que, quase com certeza, Paulo recebeu um esboço da fé cristã, da pregação cristã, da prática de uma fé no senhorio de Cristo e não preso à prática legalista dessa fé. Paulo recebeu muita revelação de Deus, mas ele aprendeu muito também na tradição. Essa era uma marca da igreja de Jerusalém. Na parte final, nessa parte final, eu quero tratar de um ponto que é a relação na mente do apóstolo Paulo entre o evangelho como revelação e o evangelho como tradição, que se formou a base teológica dentro do coração de Paulo, da mente de Paulo. De onde veio o evangelho como Paulo o ensinou? Porque, como eu já disse há pouco, Paulo tinha o conhecimento da religião. Paulo tinha o conhecimento da Torá. Paulo tinha o conhecimento dos profetas. Paulo conheceu tudo até ali. Ele só não tinha conhecido essa nova aliança. Ele não tinha conhecido Jesus. Ele não tinha entendido que Cristo veio para cumprir a lei, veio para reformar essa religião que ele tratava com tanto zelo. E a partir daí, Paulo vai formando nessa coxa de retalhos tudo que ele já tinha e compreendendo tudo aquilo que estava acontecendo. Primeiro, o evangelho como revelação fora o que efetuara a sua conversão. O testemunho que ele ouvira de outros não o fizera a dar esses testemunhos, né? Mas pelo contrário, a atacá-los com força. A única coisa que podia ter convencido Paulo e que pode nos convencer de que Jesus era realmente Senhor ressurreto foi seu encontro com Jesus. É esse encontro com Jesus, a revelação da estrada de Damasco. Nessa revelação, Paulo foi encontrando o que distinguia o Evangelho como ele o entendia e proclamava.
Seu conceito de igreja, por exemplo, pode remontar à queixa do Senhor: por que me persegues? A isso estava ligado o seu conceito de existência em Cristo, existência que eliminava barreiras sociais, raciais e outras. Entre essas barreiras, nenhuma era tão importante como a que havia entre judeus e gentios. Antes de sua conversão, ele tinha convicção que deveria ser mantida essa barreira. Após sua conversão, ele se dedicou a derrubá-la. Pelo ministério de Paulo, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações foi desvendado em toda a sua plenitude. O mistério que, como ele disse aos Colossenses, estava resumido na mensagem Cristo em vós, crentes gentios assim como judeus, a esperança da glória. Colossenses 1:26. Ou seja, é possível dizer em termos gerais os aspectos do ministério de Paulo que eram distintivos, ou próprios, naturais dele, fazem parte do evangelho como revelação, enquanto os elementos que ele compartilhava com outros, exceto seu reconhecimento imediato de Jesus como Filho de Deus, fazem parte do Evangelho como tradição que ele, em primeira instância, recebeu em Jerusalém quando lá foi para fazer perguntas a Pedro. A tradição sempre fez parte da história, não era diferente e nem tinha de ser dos judeus e, consequentemente, do conhecimento transmitido e pregado pela igreja cristã primitiva. Paulo efetivamente ouviu e aprendeu muito com Pedro e Tiago em Jerusalém, assim como tinha aprendido muito diretamente na lei dos profetas, como revelação de Deus, como eu falei. Sua teologia era pautada nas Escrituras e dela não saía, isso é muito importante. A teologia de Paulo não saía das Escrituras, ela era pautada nela. Ele baseava o que ensinava na revelação de Deus a ele e, claro, na tradição de fontes, seja em Damasco ou principalmente em Jerusalém. Ou seja, Paulo não inventou um evangelho, ele pregou a mensagem que lhe foi revelada ou transmitida. Ao final de sua vida ativa, quaisquer que tenham sido as tensões que se desenvolveram entre eles e os líderes de Jerusalém, esta permaneceu aos olhos de Paulo a sede da fé. A igreja nessa cidade era a igreja mãe e estimada como tal. Era os discípulos em Jerusalém que o Espírito de Cristo fora dado. Era a esses discípulos que esse Espírito foi dado. Pela primeira vez depois de sua exaltação. E se Paulo recebeu o mesmo Espírito em Damasco, isso o unia ainda mais à comunidade original batizada pelo Espírito. Esse foi dito pelo autor do livro também, o F.F. Bruce. O ato de receber o Espírito foi um dos aspectos da revelação que se abriu para ele na estrada de Damasco e durante os dias imediatos após. Mas na conversão do Espírito, ele alegremente assimilou a tradição e a ele entregue em Jerusalém pelos apóstolos que vieram antes dele. Seja o evangelho como revelação, seja como tradição, deve ser acrescentado que para Paulo o evangelho era mais que um corpo de afirmações ou informações. O evangelho era uma entidade contínua onde se pode estar ou ficar. 1 Coríntios 15:1 diz: a qual vocês receberam e no qual estão firmes. A ação poderosa de Deus para a salvação dos crentes. O Evangelho é a ação poderosa de Deus para a salvação dos crentes. Em Romanos 1,16 diz o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho também é o plano abrangente de Deus para a redenção de toda a criação, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Eu acabei de citar Romanos 8:23. Paulo assimilou o que era o Evangelho de forma completa, juntando tudo o que aprendera em sua tradição religiosa e o que mudou com a revelação recebida diretamente de Cristo, e também com o que aprendera com Pedro e Tiago em Jerusalém.
fruto daquilo que esses aprenderam e vivenciaram diretamente com Cristo. Eles eram fontes primárias, eles andaram com Jesus. Em tudo isso, a revelação do que aprendera e foi extremamente preponderante na formação de tudo que Paulo passou a ensinar. Assim, Paulo, chamado, consagrado e participante de todo o dinamismo salvador desse evangelho, compreendeu a recompensa oriunda desse evangelho. Vejam o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versos 16 a 23. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Deus, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma poder salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Que lindo. Aqui eu tive a intenção apenas de mostrar as bases de como foi formado o conhecimento doutrinário de Paulo e, portanto, do que ele ensinou. Existe, quando se fala de tradição, ou de ensinar pela tradição oral, fundamentalmente, o que se chama aí de tradição apostólica. Esse termo é mais fortemente usado pela Igreja Católica Romana, ao ensinar que a tradição transmitida pelos apóstolos e para o catolicismo, essencialmente pelos seus sucessores, tendo o apóstolo Pedro como primeiro papa, através dos tempos, tem grande relevância, sendo por vezes na história colocada acima dessa revelação. Esse tema, revelação e tradição, é mais amplo e não é o objetivo dessa aula como um todo, mas fica o convite de pesquisarem mais sobre isso. Apenas eu ressalto a preocupação de Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. Paulo mandou que os Tessalonicenses obedecessem ao que ele ensinava oralmente. Ele não estava se referindo a uma tradição independente da Escritura. Ele estava se referindo ao que ele tinha ensinado oralmente com base na Escritura. Em Atos 17, versos de 1 a 3, os versos 10 a 11. Ele avisou aos Tessalonicenses que eles deveriam tomar cuidado com a falsa tradição apostólica. Então, nas igrejas do primeiro século, as igrejas que os apóstolos fundaram, não era somente a verdadeira doutrina de Cristo que estava sendo ensinada ao povo. Além da verdadeira doutrina de Cristo transmitida pelos apóstolos, havia as falsas doutrinas sendo ensinadas pelos falsos mestres através de falsas revelações proféticas, epístolas apócrifas e falsas tradições orais. Sendo assim, que sempre aprendamos das Escrituras por ela mesma. Sola Escritura, só ela é suficiente. Tudo que temos revelado da parte de Deus está nela, e portanto tudo que precisamos está nela. Paulo teve revelações de Deus e foi buscar compreender melhor tudo o que lhe fora revelado junto à tradição da fonte primária, ou seja, com quem foi testemunha viva de tudo aquilo. As falsas revelações têm o objetivo de buscar melhor aceitação, adaptando a verdade do Evangelho. Isso ainda acontece, assim como nos tempos da igreja primitiva. Bom, era isso que tínhamos para hoje. Continuem firmes aí nas nossas aulas. Próximo domingo, o Márcio continuará falando de um tema muito interessante, que é a relação de Paulo e o Jesus histórico. O que Paulo conhecia, o seu interesse pela vida e o ensino do carpinteiro de Nazaré.
eu já reservei o meu tempo para acompanhar essa aula. Faça isso você também. Um bom domingo, e para os que vão estar lá na igreja, daqui a pouco nos encontramos no culto presencial. Um grande abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe. E aí? Sobre o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus. Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda a morte e o sofrer, não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés. Vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar.